Meus queridos, meus amados irmãos, gostaria de dar início à nossa mensagem de hoje lendo um texto muito conhecido nosso, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que escreveu à igreja de Éfeso, aos irmãos que ali estavam. No capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo escreve assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das potestades deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13 ele diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Verso 16: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu termino lendo o versículo 18: Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo não ignorava o fato de que os cristãos daquela época estavam em guerra. Não uma guerra contra a carne e o sangue, mas a guerra contra as astutas ciladas do inimigo, contra os príncipes das trevas, contra a maldade que se cercava todos os salvos naquela época, o arraial dos santos, na tentativa de vencê-los, de derrotá-los. E Paulo dizia: meus amados irmãos, tomem a armadura de Deus, se revistam da armadura de Deus. Nós estamos numa guerra. Querido irmão, você tem dúvida de que nós estamos numa guerra? Eu acho que não. Nós estamos numa guerra fria, porém uma guerra que tem um caráter totalmente diferente de todas as guerras que já se ouviu falar no mundo em que vivemos. O apóstolo Paulo deixa muito claro que é uma guerra contra inimigos invisíveis. Este é um texto que me chama sempre a atenção todas as vezes que eu leio. Alguns textos que nos falam muito, e este é um dos textos, desde que eu me converti, tem me chamado muita atenção. Me deixa entender que quando eu fui chamado por Cristo, eu fui chamado para a guerra, eu fui chamado para o seu exército, para lutar. Nós estamos numa guerra, todo cristão, todo salvo, ele está numa guerra, e como soldado do exército, ele nunca sabe se voltará da guerra vivo ou se voltará morto. Por isso Paulo, se armando desse pensamento, ele escreve no capítulo 8 de Romanos, escrevendo aos romanos, aos cristãos romanos, dizendo: nós estamos entregues à morte o dia todo. O profeta Isaías, escrevendo sobre o Senhor Jesus, disse que ele era como ovelha que é levada para o matadouro. Porque nós estamos numa guerra, e numa guerra nunca se sabe se voltaremos com vida ou não, mas o soldado está disposto a dar a sua vida pela causa. Paulo não ignorava o fato de que nós estamos numa guerra. Eu não quero falar sobre esse texto nesta manhã, porque eu quero levar o irmão a caminhar comigo por uma caminhada apenas de 3 passos.
Nós vamos chamar esses 3 passos de 3 atitudes que um cristão deve tomar diante de momentos adversos, como este que o apóstolo Paulo escreveu, no qual nós estamos inseridos. Esta guerra fria contra Satanás e as suas hostes, contra o inimigo que não se vê, mas o inimigo que pode se sentir a sua fúria, a sua devastação, o seu poder de guerra, a sua bravura, a sua periculosidade. Esses passos que nós vamos darmos aqui nesta caminhada são 3 atitudes que eu e você precisamos tomarmos quando nos encontramos em momentos como os que estamos atravessando, como esse que estamos atravessando. Em toda estrada há perigos, há curvas, há subida, há descida, há declive. Portanto, é necessário uma redobrada atenção em alguns lugares. Por isso que as rodovias geralmente são sinalizadas para nos avisar quando há um perigo. E os desavisados geralmente são apanhados de surpresa e pode pagar muito caro. Em muitos casos pode pagar com a sua vida. O soldado do Senhor Jesus, nesta caminhada espiritual, ele precisa estar revestido com a couraça da justiça, com a espada do Espírito Santo, com o capacete da salvação, com os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, pronto para enfrentar o inimigo. Ora, nós encontramos na Bíblia Sagrada que todos os homens de Deus passaram por momentos terríveis em suas vidas. Abraão foi provado, Jó foi provado, os patriarcas, todos eles foram provados, os profetas foram provados, Jesus foi provado, os seus discípulos foram provados, a igreja que viveu no tempo passado foi muito provada. Porém, eles tinham aquela promessa de Mateus 16, 18. Jesus disse: edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse: chegará um dia quando o inferno inteiro escancarará as suas portas. Os seus exércitos em fúria levantarão contra a minha igreja, mas ela não será derrotada. É exatamente para os nossos dias que esse texto foi escrito. É claro que, olhando a Bíblia, nós encontramos pessoas que no passado sofreram essa perseguição ferrenha, mas eles sobreviveram. De que maneira? Nós vamos ver na palavra de Deus. Vamos nos empreendermos agora nessa caminhada e nós vamos vermos hoje o primeiro passo, a primeira atitude que eu como cristão, você como cristão, deve tomar quando estiver diante de situação como a que estamos vivendo. Quando estivermos na curva dessa estrada perigosa e deslizante que nos leva a um precipício. Eu quero contar uma experiência que eu tive quando ainda adolescente e na minha juventude. Acompanhei muito meu pai no preparo da terra para a lavoura, para plantio da semente. E nós chamávamos na linguagem comum e regional de derribar a roça. O que significa isto? Cortar o mato, limpar o mato. E depois que tudo aquilo estava cortado, com muito sacrifício, ateava-se fogo para que fosse queimado todo aquele mato, limpando o ambiente onde a terra pudesse estar apropriada para se lançar a semente. Ora, era uma fogueira muito grande, as labaredas eram perigosas, enormes, assustadoras. Formava-se então uma nuvem escura, uma nuvem espessa de escuridão, e aquilo fazia medo.
Dentro de alguns momentos, tudo aquilo estava queimado, tudo aquilo estava destruído pelo fogo. 2, 3 dias após, voltávamos ao lugar para ver o que havia sobrado. Curiosamente, querido amigo, você que está me ouvindo, com certeza, tem essa experiência ainda vivida pessoalmente. A gente olhando naquele chão queimado, aquele chão preto, pouca coisa sobrou. Mas uma coisa que me chamava sempre a atenção é que aquela madeira que sobrou de todo aquele fogo era a melhor madeira, com maior durabilidade, para se fincar na terra e fazer a cerca da roça. Porque dado a caloria, dado o fogo que ela tinha sofrido, as chamas que lhe havia quase consumido, ela mostrou uma resistência contra a terra onde ela seria colocada para cercar a roça. Querido, não tenho dúvida que quando toda esta pandemia passar, a semelhança daquela roça, daquele mato queimado, vai sobrar muito pouco. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, achará ele fé na terra? Eu acredito que quando todo este mal passar, quando toda essa perseguição passar, muito pouco sobrará de todos aqueles que se amontoavam, de todos aqueles que se aglomeravam, de todos aqueles que se juntavam para cantar, para orar, para entregar dízimos e ofertas, para fazer o trabalho do Senhor. Querido, não é à toa que nós lemos na palavra de Deus que quando Israel saiu do Egito, quase 2 milhões de pessoas rumo à terra prometida, apenas 2 sobraram, apenas 2 de toda aquela multidão que saiu do Egito permaneceu. Seus nomes, Caleb e Josué. E a Bíblia é muito clara em dizer: porque persistiram em seguir e servir ao Senhor. Aqueles 2 homens, no meio daquela tão grande multidão, passaram pela fogueira da provação, passaram pelas labaredas consumidoras, mas por causa de uma obediência e de uma consciência de que estavam em guerra e precisavam vencer a guerra sob o comando de Deus, em obediência eles permaneceram e tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Ora, Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele chamou o número de 12 homens. No final da sua caminhada, no final do seu ministério, apenas 11 estavam com ele. Onde estava o outro? No momento mais renhido da guerra, no momento quando o soldado precisava mostrar-se mais corajoso, ele abandonou o seu Senhor, ele fugiu, ele deu as costas. E Jesus, orando no capítulo 17 de João, ele disse ao Pai: Pai, nenhum daqueles que tu me deste eu perdi, senão aquele, o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Em que grupo você está, meu irmão em Cristo? Eu quero falar ao teu coração, eu estou falando ao teu coração. Você como servo do Senhor, você como membro dessa segunda igreja batista bíblica, você como membro da igreja batista bíblica em Nova Holanda, e aqui no Piauí, na segunda igreja batista bíblica em Avelino Lopes, você como membro da igreja de Cristo no mundo inteiro, que grupo você pertence? No momento mais renhido da guerra, você enfrentou? Você resistiu? Ou você fugiu? Você como cidadão, ou seja, como capitão do exército do Senhor, que foi chamado como o capitão para dirigir o rebanho do Senhor, que postura o meu querido irmão, o meu colega de ministério tem tomado nesses dias? Josué mostrou-se resistente,
porque ele aprendeu com Moisés. Moisés, obviamente, ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Eles resistiram. Onde estão os capitães de hoje, os capitães de exércitos que estão dirigindo o rebanho do Senhor? A Bíblia diz que nós pastores fomos chamados como homens que têm que prestar conta do rebanho de Deus. E quando a guerra é renhida, naquele momento mais terrível da guerra, o que diz a Bíblia Sagrada lá em João capítulo 10, é que o soldado chamado pastor não foge. Não, se ele foge, ele é mercenário, porque o mercenário abandona o rebanho, porque ele não tem cuidado pelo rebanho. Querido, nós estamos numa guerra. Qual é a postura que você e eu devemos tomarmos neste momento? Quem será que vai sobrar no final de toda essa fogueira pela qual estamos passando? Hebreus capítulo 12. Quero chamar-lhes a atenção para esse texto tão interessante. Disse o escritor aos Hebreus: nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, qual é o primeiro passo que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que eu e você e eu, nós precisamos tomarmos diante de uma situação caótica, diante de um momento tão funesto, quando nunca se sabe o que acontecerá amanhã? Ele deixa muito claro nesse texto: olhe para trás. Este é o primeiro passo que eu quero que o irmão entenda, que eu e você precisamos darmos neste momento. Olhe para trás, pastor, mas a Bíblia diz para não olhar para trás. Dependendo da visão que você esteja vendo o texto, ou do contexto que está inserido o texto que você está lendo. Mas o texto que eu estou lendo, eu posso te garantir que o escritor aos Hebreus está dizendo que o primeiro passo diante de dificuldades é olhar para trás. E vou dizer para você por que ele está dizendo olhar para trás. Olhar para trás nos ajuda a vermos alguma coisa que é muito interessante. Primeiro, olhando para trás nos ajudará a ver quantos momentos nós já passamos na vida, e este não é o primeiro que estamos passando. Nos ajuda também, querido, em segundo lugar, a ver que em todos os momentos pelos quais nós passamos, Deus esteve conosco. Nós atravessamos o momento. Ora, olhar para trás, em terceiro lugar, nos ajudará a ver que já passamos por situações bem diferentes. Já passamos por momentos mais perigosos do que o que nós estamos passando. Vencemos, estamos aqui. Nos ajuda também a ver que nós não somos os únicos que estamos passando pelo momento que estamos passando. Recuamos como se encaramos o momento como se nós fôssemos os únicos coitadinhos que estamos passando pelo momento que estamos passando. Olhamos para nós e vemos como se Deus nos colocássemos aqui como os únicos a passar por um momento tão terrível na vida, e ficamos assustados, com medo, assombrados, apavorados, e dizemos muitas vezes: Deus, por que eu? Elias teve esta visão na sua caminhada: Senhor, mataram todos os profetas do Senhor, só eu fiquei. Deus disse: não, meu filho, eu deixei 50 profetas que você não conheceu
ou que talvez você não esteja vendo, mas eles estão guardados para o momento e para a hora certa. Acredite, querido, que este momento que você e eu estamos passando não é o único e exclusivo, nem o primeiro e nem é o último. Também nós não somos os únicos que passamos por ele. Pessoas no passado já passaram por momentos piores do que este. Eu quero te chamar a atenção para a trajetória de Israel no deserto até a terra chamada Canaã. Depois de 430 anos de escravatura no Egito, debaixo de um regime escravizador, eles saem para a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra larga e espaçosa, como diz o salmista, uma terra onde eles seriam donos de si, e a terra seria deles como possessão de Deus. E eles saem numa caminhada de mais 40 anos, somando aí 470 anos, para conseguirem a terra prometida. Era uma longa caminhada. Durante esta caminhada, chegaram no momento no deserto, isso tratando-se de deserto. Eles acamparam para descansar um pouco da fadiga do dia, e de repente Faraó, o rei do Egito, se levanta, aparelha os seus cavalos, os seus carros, arma os seus homens das melhores armas de guerra que possuía, e perseguiram Israel. Encontraram Israel acampado no deserto. No momento quando eles viram Israel apenas como vermes, apenas como um povozinho desprezível, um povo que sofreu 450 anos de escravatura, 430 anos de escravatura, ex-escravos num deserto, não tinha chance para eles. Israel olhava para o exército de Faraó, se sentia também assim: estamos perdidos, o único jeito é fugirmos. Até que tentaram, mas estava na sua frente, a única porta de saída que eles tinham era o Mar Vermelho, o Mar de Jordan. Atravessar a pé? Impossível. Não tinha nenhuma condução marítima que pudesse lhe levar do outro lado. O que fazer naquele momento, quando eles clamam para Moisés, o capitão do exército? É naquele momento que Deus clama para Deus. E Deus diz: ué, porque estão me clamando? Faça alguma coisa, pratique alguma ação, deem o primeiro passo. O que, Senhor? Diga ao povo que marche, diga ao povo que ande. Para onde, Senhor? O que tens em tua mão, Moisés? Uma vara. Toca as águas com esta vara. E no momento que Moisés tocava a vara, ou a água com a vara, ou tocava a vara na água, o mar se abriu. Acredite, o mar se abriu como essas paredes. O muro de água de um lado, o muro de água do outro lado, e aparece então a porção seca. E acredite, a Bíblia diz que naquele momento o povo atravessou o mar a pé enxuto, sem se molhar. Queridos, momentos anterior a essa travessia, Moisés disse para o povo: ficai quietos e vede o livramento do Senhor, porque este povo que vocês estão vendo agora, nunca mais o tornará a ver. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram o mar a pé enxuto, as águas voltaram, o exército de Faraó estava no meio do mar, as águas o cobriram, matou o cavalo com o seu cavaleiro, matou o rei com os seus súditos. E a Bíblia diz que Israel viu na praia do mar os corpos deles mortos. Aquele povo trazia no seu DNA o Salvador do mundo.
eles carregavam a marca do vencedor. Deus tinha dito a Josué no começo da viagem: ninguém te poderá resistir. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Era um povo vencedor. Querido, você traz no seu sangue as marcas do Senhor Jesus. Você tem no seu coração o Senhor Jesus, se é que você é salvo. E quem tem Jesus no coração não recua no momento da guerra. Não. Ele pratica ação nesse momento. Porque fugimos? Porque escondemos? Porque recuamos? Será que a nossa vida vale mais do que a vida do Senhor Jesus, que diante dos algozes não retrucou, não voltou atrás? Pelo contrário, se deu de corpo e alma para morrer por ti, morrer por mim. Queridos, Israel venceu, porque trazia no seu sangue o DNA do libertador. Você é liberto pelo libertador que Israel representava. Hoje nós somos representantes legais do verdadeiro libertador que Israel trazia em seu DNA, o Senhor Jesus Cristo. Meu amado, e os heróis da fé? O que diríamos desses homens? Eu quero terminar a nossa mensagem te desafiando a olhar um texto que está em Hebreus capítulo 11. Olha, quero te chamar a atenção para o versículo que foi lido, que talvez você não tenha entendido, quando o escritor aos Hebreus disse: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está proposta. A semelhança de Moisés para com Israel, eu te desafio neste momento: levanta-te, porque clamas. Faça alguma coisa em prol da guerra ou do exército, para a guerra no qual você está inserido como soldado. Porque clamas? Disse Deus a Moisés: porque clamas a mim? Você é soldado, você está revestido do meu poder. Querido, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, nós somos moradas de Deus em espírito. Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. O que o escritor que aos Hebreus estava falando aqui quando ele disse: nós que pois também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele estava mandando nós olharmos para o capítulo 11. Ele diz que no capítulo 11 ali há 18 personagens, a começar de Abel até os profetas, homens que passaram por momentos terríveis na sua vida, homens que passaram por momentos piores do que este. Foram homens que não enfrentaram o coronavírus, esse vírus invisível. Não foi homens que sujeitaram ou enfrentaram a determinação de uma justiça comum e perversa, mas foram homens que enfrentaram o exército do inferno. Foram homens que enfrentaram os demônios contra eles. Eu quero ler e quero que o irmão me acompanhe ou leia em casa o capítulo 11, versículos 33 a 40. Fala apenas um pouquinho da vida que aqueles homens e mulheres viveram naquele tempo. Escute, o escritor aos Hebreus está dizendo: olhe para eles, eles são as nossas testemunhas de que eles venceram. Nós também venceremos. Se eles aguentaram o fogo da fornalha,
nós também aguentaremos. Se eles passaram pelo mar e a água não lhe submergiu, ou lhe submergiram, nós também atravessaremos. E aqui o escritor aos Hebreus fala um pouquinho da vida daqueles para quem você e eu deveríamos estarmos olhando. E ele diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Desculpe a minha emoção. Apagaram a fogo, aliás, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos do diabo, dos inimigos, dos estranhos. As mulheres deles receberam pela ressurreição os seus mortos, porque eles foram mortos na batalha. Uns foram torturados e outros foram mortos, ou seja, uns foram torturados e mortos, e outros, não aceitando o seu livramento para aceitarem uma melhor ressurreição, sujeitaram à pior morte. Eu vou repetir o versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Onde está o seu marido como chefe de casa? Onde está o seu marido como pastor de uma igreja? Onde está o seu marido como líder da mocidade? Onde está o homem como líder do departamento da igreja? Onde estão os homens neste momento? Como as mulheres estão vendo seus maridos agora, quem sabe, sentado no sofá, vendo um bom filme. A Bíblia diz que elas naquele tempo receberam seus maridos mortos, receberam seus corpos. É o que diz o versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pelos ou peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. O verso 38 diz: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Olha que perseguição terrível os nossos antepassados passaram. Por isso são chamados como heróis da fé. O verso 30 e o verso 40, o verso 39 ainda diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo ou providenciando Deus, visando na visão de Deus. Ele estava providenciando coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está dizendo o escritor: assim como na criação do mundo, o homem foi a coroa da criação de Deus, nós, os que vivemos os últimos momentos do sofrimento de Cristo, nós os que estamos vivendo na reta final da caminhada para a volta do Senhor Jesus no ministério que Ele nos deu,
Ele diz que nós somos a coroa daqueles que passaram tudo isto, para que sem nós ele não fosse aperfeiçoados. Queridos, onde está a sua fé neste momento? Onde está a fé do cristão neste momento? Tome a atitude de olhar para trás. E olhando para trás, você vai ver que vale a pena viver o presente e prosseguir para frente. O hino 329 do nosso cantor cristão. O escritor desse hino diz: se da vida vagas procelosas são. Ele diz: olha, se os momentos da tua caminhada forem tenebrosa, ou os momentos forem tenebrosos, forem de tempestades, de turbulência, forem de medo e pavor, ele diz: olha para trás e conta as bênçãos, e tu ficarás surpreso ao ver quantas bênçãos Deus já te deu. Quantos anos você tem? Eu não sei, você sabe. Eu quero te desafiar neste momento. Pegue uma calculadora, multiplique os anos de vida que você tem, meu querido. Multiplique por mês, semana, dias, horas, minutos. Em todos estes tempos da vida, Deus esteve presente até neste momento. Foi fiel. Ele te carregou, Ele te alimentou, Ele te deu de comer, Ele supriu as necessidades. Todos estes dias o sol saiu e se pôs para ti. Nunca faltou inverno e verão, noite e dia, frio e calor. Tu te vestiu todos os dias e te alimentou. Tudo isso porque Deus esteve presente. Olha para trás, vejamos quantas bênçãos. Eu fico impressionado, queridos, quando eu leio o livro de Deuteronômio, nos 10 primeiros, 10 capítulos e meio desse livro, 305 versículos. Em todos eles, Moisés desafiou o povo a olhar para trás. Olha Israel para trás. Veja o que Deus fez. O salmista testemunhou dizendo que durante todo esse tempo a roupa não envelheceu, o sapato não rasgou, os seus pés não machucaram, não incharam. Deus supriu no momento certo a alimentação, a nuvem para aplacar, amenizar o calor do deserto. Deus providenciou a luz para que pudesse caminhar durante a escuridão da noite. Deus esteve presente em todos os momentos da vida. Ele tem estado nos momentos presente na sua vida. Querido, não seja ingrato. Pedro disse que se te faltarem estas coisas, recebe.